Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. A primeira edição do Tá Ligado tá só começando. Aqui vamos conversar sobre tecnologia, redes sociais e internet, de uma maneira bem leve e explicativa. Para isso, vamos contar com a participação de especialistas aqui no estúdio e você daí de casa. Nessa edição, vamos discutir tecnologia e uso de dados. Você tá ligado? Vamos conversar com o publicitário Lucas Lima, do Postgram. Ele vai falar sobre a importância dos nossos dados digitais e como são utilizados por empresas para serviços de comunicação. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui na primeira edição do Tá Ligado. Eu que agradeço o convite. Para começar, vamos com o repórter Caio Ribeiro, que foi às ruas para saber se o pessoal tá ligado nesse assunto. Nossos dados e informações estão sendo cada vez mais requisitados em compras físicas e online para obter acesso a descontos e promoções. Em 2018, o Ministério Público abriu um processo de investigação sobre uma possível venda de dados contra empresas que utilizam o CPF de clientes na hora da compra. Para proteger o consumidor, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa garantir a liberdade e a privacidade dos cidadãos. Mas será que as pessoas estão cientes do que pode ser feito com os dados que disponibilizam? Você já cadastrou seu CPF em algum estabelecimento, como farmácia, supermercado? Já cadastrei. Umas 3 ou 4 vezes já. Certo. E o que o senhor acha que as empresas fazem com esses dados? Qual o destino desses dados? Olha, eu não me sinto seguro não, mas assim, exatamente o que elas fazem eu não sei, mas assim, às vezes a gente é um risco, para mim é um risco a gente dar uma informação tão pessoal assim, em qualquer até mesmo em celular, em qualquer tipo de coisa, eu acho, que podem usar isso contra, é um perigo, é um risco muito grande. Não sei explicar. Não sei explicar. Eu sei que mercado, farmácia, a maioria dos lugares exige CPF. Agora, para quê, eu não sei. Realmente eu não sei, né? Às vezes eles pedem para cadastrar, a gente cadastra num momento automático, né? Já bota para meio que se livrar logo e ir logo para casa. Mas realmente eu não sei o que acontece quando a gente dispõe esse dado. Rapaz, eu não sei, cara, que se eles podem utilizar para alguma coisa, não sei. E hoje em dia a gente não sabe, né, o que pode acontecer, né? Muitas vezes, pronto, a gente tem um telefone, você recebe uma ligação, não sabe nem como é que o pessoal consegue o teu número. Fica procurando, às vezes procura outra pessoa no teu nome. E ninguém sabe como é que eles descobrem o teu CPF, tá entendendo? Grande mistério, mas eu acho que eles colocam, coletam os dados, né, para ter um banco de clientes e ter noção de quantos clientes entraram naquele estabelecimento, por exemplo. Né? No caso de farmácia, que já coloca o CPF para ter o cartão, tudinho, então ele tem uma quantidade de clientes ali X, onde ele pode enviar, sei lá, promoções, né, ofertas. No momento eu acho que armazeno. Sempre que eu vou comprar, eles perguntam de novo o meu CPF e lá consta, né? Que eu já comprei, que eu já sou cadastrada, tudinho. A gente viu que a população não está ligada no uso das suas informações e isso é muito preocupante, né? Então, explica pra gente quais dados são esses e para que eles servem. Então, o uso desses dados e a coleta deles vai depender muito de empresa para empresa. Mas no caso de uma farmácia, por exemplo, eles vão ter alguma noção de recorrência, ou seja, quantas pessoas estão retornando para comprar naquela mesma marca, que medicamentos, em quais lojas. Eles também podem utilizar isso para enriquecer em outras plataformas. Então eles vão juntando esses dados através de pequenos pontos, então o seu CPF, e depois com dados de anúncios que eles podem fazer em Facebook, Twitter, etc., para utilizar isso numa plataforma só e meio que reunir e enriquecer todos esses dados que eles já têm. Bom, Lucas, esses dados sempre existiram, né? Mas por que eles ganharam tanta importância hoje na era da informação? Eu acredito que um dos principais pontos foi as eleições presidenciais nos Estados Unidos que trouxeram isso à tona. Então, agora mesmo, no final do segundo semestre de 2019, o Zuckerberg ele falou publicamente que o Facebook não era responsável por checar os fatos, ou seja, eles não eram responsáveis pela veracidade dos anúncios. E com esse nível de poder e de personalização que você tem hoje, isso é muito perigoso.
Então, quem é responsável pelo quê? E esse foi o debate. Qual é o limite? Certo. E quais são os riscos e as vantagens do uso desses dados para a população? Eu creio que a principal vantagem para a população são a questão dos anúncios mais personalizados. Então, você receber algo que você realmente se interesse e que esteja no seu contexto e não obrigatoriamente uma coisa que simplesmente foi jogada para você e está ali aleatório. Em questão dos riscos é justamente isso, a ultra personalização, então quando as pessoas sabem demais sobre você, no caso o anunciante, e também o cruzamento desses dados de forma identificável. Então, a ponto de você saber não que é o usuário XYZ, mas sim eu sei que é Gabriel e o que ele fez. Isso é perigoso. Certo, obrigado. Muito interessante, né? A gente vai agora para um breve intervalo e na volta vamos conversar sobre o uso de dados no marketing e na publicidade. Não sai daí, hein? Fica ligado. Estamos de volta com o Tá Ligado. Agora vamos entender como os nossos dados são armazenados na internet através de cookies. Fica ligado aí. Todo mundo já deve ter passado por uma situação parecida. Acessar uma página de redes sociais e encontrar anúncios que são justamente sobre algo que você estava conversando ou pesquisando. Os responsáveis por isso são os famosos cookies. São pequenos arquivos que ficam armazenados no dispositivo do usuário para ajudar a identificá-lo nos sites e serviços que ele utiliza na internet. Funciona da seguinte maneira. Quando você visita um site, ele guarda no seu navegador os assuntos que você pesquisou, as páginas que você acessou, sua localização e outras informações. Por isso, quando navegamos, recebemos anúncios e propagandas personalizadas de acordo com o nosso interesse. Como vimos aqui no programa, a publicidade usa esses dados frequentemente. Mas eu queria que você explicasse como isso é aplicado na prática. Certo. Os cookies, eles nada mais são que pequenos arquivos que as empresas, os sites, etc., armazenam no seu computador para guardar uma certa quantidade de dados. Então, isso pode ser preferências da sua navegação. Então, se eu quero o site, por exemplo, se eu sou daltônico, eu posso utilizar isso para personalizar e toda vez que eu entrar naquele site, ele está já, por exemplo, nas cores que eu quero. E você pode utilizar isso, logicamente, também para publicidade, para personalizar certos anúncios, certos acessos a certas áreas do site. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, os sites hoje em dia eles são requeridos que eles peçam para armazenar esses cookies. Então, eles avisam que eles estão utilizando aquele tipo de tecnologia hoje em dia. Certo. Existem algumas empresas que usam a localização do usuário para oferecer serviços. Até onde vão os limites éticos da privacidade nesse caso? Hoje em dia, isso ainda é muito nebuloso sobre o que é publicidade demais, o que é saber demais, o que é personalização demais. Então, o uso da localização hoje, ele ainda é utilizado pela maioria das empresas de forma bem simples, normalmente para você preencher um CEP, por exemplo, ou para você pegar a unidade mais próxima da sua casa, de uma loja, alguma coisa desse gênero. O perigo sempre é quando você vai longe demais para tentar utilizar aquela localização para prevenir alguma coisa e acaba que esse super controle das empresas de pegar essa localização e gravar e saber onde é que você está, esse tipo de coisa que é o perigoso. Mas hoje em dia a maioria das empresas ainda utiliza isso de uma forma razoável. E Lucas, para encerrar, eu queria saber como você vê o futuro da nossa comunicação nesse cenário todo? Eu acredito que a bandeira, a agenda que está sendo empurrada hoje lá nos Estados Unidos é uma tendência mundial, que é responsabilizar mais as empresas que estão anunciando e também as plataformas como anunciantes. Então, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, eles estão sendo cada vez mais responsabilizados pela veracidade dos fatos, então eles estão sendo auditados sempre. E cada vez mais a tendência é que o governo também passe a atuar em cima disso, mas que eles sempre empurrem essa responsabilidade. Como eu tinha falado mais cedo, o Zuckerberg, por exemplo, ele falou que não era responsabilidade do Facebook checar a veracidade dos fatos, caso tenha alguma mentira política nos anúncios, etc. E recentemente, acho que semana passada, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, ele anunciou que o Twitter está totalmente fora de campanhas políticas. Então, eles não vão aceitar nenhum tipo de anúncio político. Essa é uma saída, por exemplo. A gente não sabe como cada serviço vai se comportar, mas a gente sabe que os governos, em geral, tendem a empurrar essa agenda. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui na primeira edição do Tá Ligado. Foi uma ótima conversa. Eu que agradeço o convite. E para você que ficou interessado no assunto, a gente preparou um blog especial
cheios de conteúdos, e você pode acessar através do QR Code que vai estar aparecendo aqui na telinha. O programa fica por aqui, foi muito bom contar com sua presença. Até o próximo Tá Ligado!